Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com muitas informações do Flamengo. Olha, tem proposta para Mateuzinho ir embora, tem situação de Thiago Maia avançando também para poder ir embora, tem jogador, zagueiro do Flamengo que não vai viajar para os Estados Unidos, já a gente vai falar o motivo, será que também está de saída, tem renovação de contrato, tem proposta pelo lateral esquerdo vindo, uma nova oferta. Já, isso tudo e muito mais a gente vai falar aqui no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de falar da nossa querida KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Lá você vai encontrar os melhores odds, os melhores mercados, para você fazer sua fezinha, a sua aposta e garantir uma grana extra. O futebol brasileiro, pelo menos aqui o futebol carioca, vai voltar essa semana, tem início do campeonato estadual, ou seja, boas oportunidades para você utilizar muito o site da KTO, kto.com. E lembrando, com o código VENE, você tem direito a bônus. Notícia maravilhosa. Também não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim você vai ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vinda. Vamos para as informações, galera. Antes de mais nada, Leandro, ex-lateral direito do Flamengo, ídolo do Flamengo, deu uma entrevista e ele falou sobre a lateral direita, posição que ele conhece muito bem, por sinal. Eu, infelizmente, não vi o Leandro jogar. Eu tenho essa curiosidade, mas todo mundo fala super bem que Leandro era um fenômeno. E ele falou sobre a lateral direita, ele disse o seguinte, abre aspas, acredito que Tite vai colocar o Varela como titular em função da experiência. Tite deu prova disso no final de 2023, colocando ele em algumas partidas. Eu já falei para vocês, vou repetir. Informação, a lateral direita do Flamengo vai ser composta por Varela e Wesley. Mateuzinho é terceira opção e pode sair a qualquer momento. Para onde? Para o Corinthians, porque o Corinthians formalizou uma proposta nas últimas horas ao Flamengo para contratar o lateral direito Mateuzinho por empréstimo. A informação que eu tenho é que seria empréstimo sem opção de compra. Inclusive, essa informação foi trazida em primeira mão lá nas outras redes sociais, @Vene Casagrande no Twitter, @Vene Casagrande no Instagram, tá bom? E lá a gente falou sobre isso. Mais detalhes agora. Vamos lá, o que aconteceu? Rubão, diretor do Corinthians, ligou para os representantes do Mateuzinho e falou, olha só, a gente quer contratar o Mateuzinho. A gente quer por empréstimo, sem opção de compra. O jogador topa. Eu quero saber se o jogador topa, porque se o jogador topar, eu vou para o Flamengo. Aí, os empresários responderam ao Rubão, diretor do Corinthians, sim, o jogador topa. Mas por que teve esse questionamento? Porque recentemente o Red Bull Bragantino fez uma proposta para comprar um jogador junto ao Flamengo. O Flamengo topou vender, só que o jogador não quis aceitar o projeto do Red Bull Bragantino. Nesse caso, o Corinthians foi e questionou. O jogador topa vir para o Corinthians? O jogador topou, os empresários toparam. E aí o Corinthians foi e formalizou a proposta ao Flamengo para contratar Mateuzinho por empréstimo por uma temporada, a informação que eu tenho, sem opção de compra. O que isso quer dizer? Quando acabar o empréstimo, se o Corinthians quiser comprar o Mateuzinho junto ao Flamengo, tem que negociar o valor. Se tiver uma opção de compra estabelecida em contrato, exemplo, hipoteticamente falando, 5 milhões de euros, acabou o empréstimo, é só o Corinthians pagar 5 milhões de euros que leva o jogador. Mas a informação que eu tenho é que seria sem opção de compra. Então, Mateuzinho aí na mira do Corinthians, e pelo que eu soube, a situação pode andar a qualquer momento, assim, porque existe interesse de todos os lados. O Flamengo quer negociar Mateuzinho. O Corinthians quer contratar o Mateuzinho. O Mateuzinho toparia jogar no Flamengo e deu ok para poder ser emprestado ao Corinthians. Então, acho muito pouco provável que essa negociação não se concretize, tá bom? Outro jogador que está muito próximo de dizer adeus ao Flamengo é o Thiago Maia. Inclusive, como os amigos do GE Noticiário nós confirmamos, Thiago Maia está fora da viagem para os Estados Unidos, onde o Flamengo, o elenco principal do Flamengo, vai fazer amistosos. Enfim, uma parte da pré-temporada vai ser feita lá. O Flamengo vai fazer amistoso contra o Orlando City no dia 27 de janeiro, se não me engano. Tem outros jogos também já marcados. E o Thiago Maia está fora dessa viagem, por conta da sua negociação com o Internacional. Isso quer dizer que a negociação está concretizada? Não. Pelo que me falaram no Flamengo, não está concretizada.
Inclusive, vou ler exatamente aqui o que me falaram, tá? Exatamente para não ter nenhum problema. Oi, Vene, a coisa está meio travada em salário e compra. Inter está achando alto, mas Cudê está pressionando a direção lá. O presidente do Inter está focado na operação no Borré. Essa semana deve evoluir Maia. Isso foi uma fonte, tá? Na verdade, do Internacional. Se eu falei Flamengo aí, eu errei. Uma fonte do Internacional me disse isso. Então, existe o interesse do Internacional em Thiago Maia, mas o fato do Thiago Maia não viajar para os Estados Unidos não quer dizer que a negociação esteja finalizada. O Thiago Maia pode jogar o Campeonato Carioca aqui com um elenco que vai ser comandado por Mário Jorge. Inclusive, um outro jogador que está fora da viagem para jogar o início do Campeonato Carioca aqui com o time que vai ser comandado por Mário Jorge é o zagueiro Pablo. Me falaram, Pablo está fora da viagem, tá? Aí quando eu fui apurar, não foi proposta nem nada, é para o jogador iniciar o Campeonato Carioca aqui com o time do Mário Jorge. Eu até estranhei, porque o Pablo, já falei para vocês, ele não tem interesse em deixar o Flamengo. Ele quer cumprir o contrato dele com o Flamengo. E, a princípio, a priori, ele não viaja para os Estados Unidos para disputar os amistosos lá em Orlando. Então fica aqui para jogar o Campeonato Carioca, mais uma informação que a gente trouxe lá nas outras redes sociais. Para finalizar nosso vídeo, galera, Vina, a imprensa italiana noticiou o seguinte: o Flamengo fez uma oferta a Roma por Matias Vina. O extremo uruguaio está emprestado ao Sassuolo e enfrenta um problema no joelho, retorno previsto para o início de fevereiro. O clube brasileiro ofereceu cerca de 10 milhões de euros, sendo 7 milhões de euros de maneira fixa e outros 3 milhões em bônus, tá? Essa é a informação que a imprensa italiana noticiou. E aí eu fui apurar aqui do lado do Flamengo. O que me responderam, uma fonte do Flamengo falou, difícil o Flamengo pagar mais do que 7 ou até mesmo 7,5 de euros. Acho até que 7 é o limite. Então, essa pessoa do Flamengo não confirmou, tá bom? Essa informação. O que eu sei é o seguinte, vocês já sabem também, Marcos Braz e Bruno Spindel estão na Europa em busca de reforços. Vão conversar com o Betis em relação ao Luiz Henrique e, obviamente, eles vão aproveitar a viagem para tentar a contratação do Vina também. Isso já é minha opinião. Se a gente parar e analisar, a prioridade quem é? Na minha opinião, a prioridade é o Vina. Estamos falando de uma lateral esquerda que hoje só tem o Ayrton Lucas. Luiz Henrique, ponta direita, temos Luiz Araújo, tem o De La Cruz, que pode fazer essa função, tem o Gabigol, que pode fazer essa função, tem o Everton Ribeiro, desculpa, gente, tem o Bruno Henrique, para fazer essa função, força do hábito, o Everton Ribeiro está no Bahia, muito bem, obrigado. Tem o Bruno Henrique, querendo ou não, fez essa função no fim da temporada passada com o técnico Tite. Então, eu acho que a prioridade seria o Vina. Particularmente, a Roma pedir 10 milhões de euros eu acho extremamente alto. Acho o Flamengo pagar 7, acho até ok, se você bota ali um preço fixo e um outro valor ali através de bônus, isso aí vai ser uma negociação que a diretoria do Flamengo vai ter que ter com a Roma e de maneira pessoal, até porque eles estão na Europa. Então, eles vão tentar trazer contratação. Falei até hoje isso no SBT e volto a repetir. Dificilmente essa dupla Marcos Braz e Bruno Spindel sai do Brasil e vai à Europa e volta sem contratação. Eu só me recordo de uma vez, quando eles foram atrás do Balotelli. Vocês vão se recordar disso. Eles saíram daqui com a negociação bem encaminhada quando chegaram lá. Enfim, a negociação acabou travando e eles não conseguiram fazer a contratação. Em outros momentos, vocês vão se recordar aí, eles foram, conseguiram sucesso. Até quando eles foram conversar com o Manchester United pelo Andrés Pereira, eles tiveram sucesso. Só que depois o Flamengo recuou e não quis finalizar a operação. Então, o Flamengo, lá na Europa, a chance é grande de Marcos Braz e Bruno Spindel trazerem reforços aí na mala. E eu, particularmente, acho que precisa sim reforçar e eu dou prioridade à lateral esquerda. Eu quero saber a opinião de vocês. Entre Vina e o Luiz Henrique, quem é a prioridade? Quem deveria ser a prioridade? O Vina, Luiz Henrique? Podem dar a opinião de vocês. Galera, muita gente também me perguntando sobre a utilização do Matheus Gonçalves. Eu confesso para vocês que eu ainda não tenho a informação, a confirmação, se ele fica para disputar o Campeonato Carioca com o time do Mário Jorge, se ele viaja para os Estados Unidos com o técnico Tite. Acho que é um jogador que o Tite tem que ter um olhar especial para esse garoto, é um garoto que pode render muito dentro de campo. Deu conta do recado nos tempos de Vitor Pereira, depois com o São Paulo ele perdeu espaço no Red Bull Bragantino, embora não tenha sido titular, mas quando foi acionado deu conta também.
Então acho que o Flamengo tem uma joia aí preciosa em suas mãos que precisa ser lapidada. Beleza, pessoal? Tamo junto. Um beijo, um forte abraço e fui!